Assistência Social. Confira o evento da SEDES em parceria com a Associação Mineira de Municípios em prol de melhorias para o programa Qualifica Suas. Economia. Saiba como administrar os gastos municipais. Fiscalização, controle e transparência. O controlador-geral do município de Belo Horizonte fala sobre a importância das controladorias, agora no AMM TV. O programa Qualifica Suas prevê ações de capacitação em curto prazo para a utilização dos recursos de cofinanciamento federal e estadual parados em contas municipais. Em parceria com a AMM, a SEDES realizou uma reunião de alinhamento para a supervisão técnica do eixo 4 do programa, na sede da associação. Orientar os municípios a utilizarem o saldo em caixa para ações voltadas à assistência social e fortalecer o seu assessoramento técnico são objetivos do Qualifica Suas, e a AMM é parceira desse programa. Essa parceria, ela traduz a importância que a Associação Mineira de Municípios dá exatamente para a gente colocar na pauta da gestão municipal as necessidades e vocalização da população mais pobre e vulnerável. Maíra Camilo, assessora do Departamento de Assistência Social da AMM, esteve à frente do evento e afirmou que em 2015 e 2016 foram desenvolvidas ações dos eixos 1 e 2, de apoio técnico e capacitação continuada. A parceria da SEDES com a AMM, ela expressa o compromisso do Estado e da nossa instituição em aprimorar, por meio dos eixos do programa, as ações do Sistema Único de Assistência Social. Além da presença dos supervisores do programa, também estavam na bancada a subsecretária Simone Albuquerque e o superintendente da AMM, Gustavo Nassif. Essa é uma parceria de sucesso da SEDES com a AMM. De um lado, a gente vê o Estado com uma política pública de assistência social, precisando implementá-la na prática, e a AMM acaba sendo uma instituição viabilizadora. É possível a gente construir esse processo de uma forma coletiva, com a participação e as experiências já acumuladas de supervisão que existe em Minas, né? Então a gente não vai começar do zero. Por isso que o meu papel, apesar de ser muito desafiador, de certa forma eu fico com uma expectativa muito positiva, porque eu sei que eu vou poder contar com toda uma experiência, um legado que já existe nesse sentido, instalado aqui em Minas, com os trabalhadores, com os gestores, tanto do Estado como dos municípios de Minas Gerais. Quando o assunto são os gastos municipais, as dificuldades encontradas pelos gestores municipais são muitas. O registro de preços é um mecanismo de auxílio nesses momentos. Confira. E quem aderiu? Na hora de contratar licitações, as prefeituras e as câmaras possuem uma ferramenta muito importante. O registro de preços é bastante usado nos seus pregões ou nas suas concorrências para contratar com mais qualidade. Grande vantagem do registro de preço é que a administração ela não é obrigada a contratar tudo aquilo que licitou. E aí, principalmente em momentos de crise como agora, isso dá uma flexibilidade de gestão muito interessante, maior para a prefeitura. Registro de preços é um procedimento com base em planejamento de um ou mais órgãos ou entidades públicos para futura contratação de bens e serviços. Mas a melhor maneira de se preparar é através de cursos, como o que aconteceu na sede da AMM. O curso aqui ele procurou abordar os diversos pontos, as principais dúvidas que os gestores têm quanto à utilização da ferramenta do registro de preço. Desde a diferença entre uma ata de registro de preço e um contrato administrativo, como fazer uma adesão como um carona, qual que é a diferença do carona para o gestor. O curso de registro de preços, principalmente para nós que atuamos na parte de assessoria para os municípios, ele nos dá embasamento na parte da elaboração dos editais. Então, esse conhecimento nos auxilia a prestar um serviço melhor para o órgão. A gente acredita que a ferramenta do sistema de registro de preço ele contribui diretamente para o maior planejamento das aquisições, da execução dos seus contratos, aumento da eficiência e da produtividade dos processos. Então, talvez essas seriam as maiores vantagens deste treinamento para os gestores e para os municípios.
No programa dessa semana, eu tenho o prazer em receber o doutor em Direito Público e controlador-geral do município, Leonardo Ferraz. Tudo bem, doutor Leonardo? Tudo bem, Thaís. Doutor Leonardo, para começar, explica para a gente qual é o papel de uma controladoria. Thaís, primeiramente, eu preciso deixar claro que o controle é quem dita a face democrática de um Estado. Em outras palavras, não há democracia sem controle. Então, nesse cenário, no Brasil, o controle ele é multifacetado. Então, a gente tem o controle político, a gente tem o controle judicial, a gente tem o controle administrativo, né? Então, nessa complexa sistemática, o controle interno é inserido na lógica do controle administrativo e ele tem um papel muito importante, porque cabe a ele, no âmbito da estrutura interna do órgão ou entidade, cuidar da avaliação de ações, de programas, do controle da legalidade, do cumprimento de metas, do controle da legitimidade das ações do poder público, além de auxiliar o controle externo no exercício de sua missão institucional. E quais são as competências de um controlador? Na verdade, o controlador-geral, que é atualmente o cargo que eu ocupo, ele é a autoridade máxima do controle interno de cada unidade federativa, vamos chamar assim. Então, a partir da disciplina que a Constituição Federal nos coloca, cada ente federativo, no caso o município, ele vai disciplinar as competências da controladoria de uma forma mais abrangente e também do controlador. Então, essa estruturação da controladoria, ela vai depender de cada ente federativo. Mas, com certeza, o controlador-geral é aquele que deve estar sempre atento ao que ocorre com os atos administrativos, principalmente para que ele possa exercer um papel de orientação e evitar que eventuais falhas ou desvios possam acontecer. Um desafio no nosso cenário atual. É um desafio, né? Eu acho que é fundamental que as pessoas entendam que hoje em dia, principalmente no momento em que a gente está passando por uma faxina ética do nosso país, que o papel do controle ele é fundamental, que o papel do controle ele é o grande indutor das boas práticas administrativas. E existe alguma legislação que obrigue que os municípios tenham uma controladoria? Sim, Thaís. Como eu havia colocado para você antes, o fundamento de validade dos órgãos de controle interno, que tem que ser autônomos e que tem que ser independentes, é extraído da própria Constituição. Então, lá no artigo 74 da Constituição, a gente consegue visualizar a obrigatoriedade da construção de um sistema de controle interno integrado na administração pública. Obviamente, né, a Constituição dá as linhas gerais, as linhas mestras e, posteriormente, cada ente federativo vai regulamentar as competências do controle interno da forma mais adequada para o funcionamento da atividade administrativa. E como os gestores municipais devem ficar atentos para essa implementação no município? Olha, Thaís, como a gente colocou, é fundamental e obrigatório que haja um órgão independente e autônomo de controle interno. Os tribunais de contas hoje têm uma preocupação muito grande com isso e têm sancionado os municípios que ainda não implementaram essa estrutura. Então, o conselho que fica é que eles procurem, de fato, implementar um órgão de controle interno para que eles evitem problemas futuros, inclusive de outros órgãos de controle, como o Ministério Público e Tribunal de Contas. E qual é a relação lei de transparência e controladoria? Olha, Thaís, ela é uma relação quase que de irmandade, vamos chamar assim, né? Uma das competências do controle interno é exatamente fomentar boas práticas de governança e boas práticas administrativas. E para isso é fundamental o que a gente chama de controle social, que é aquele feito pela própria população. Ninguém melhor do que o cidadão para cobrar do gestor público essas boas práticas. E para isso, na minha avaliação,
a lei de acesso à informação, né, a lei da transparência, ela é fundamental. Por quê? Porque ela permite que o cidadão tenha acesso aos atos e às ações do poder público. Então, para que a gente consiga realmente ter boas práticas de controle, é fundamental a participação do cidadão, e para que isso ocorra de fato, a transparência é um mecanismo fundamental e indispensável. Você falou em população. Como a população pode atuar sendo efetiva na participação para ajudar no trabalho das controladorias? Olha, Thaís, a transparência ela pode ser o que a gente chama de uma transparência passiva e de uma transparência ativa. Ou seja, se por um lado compete à administração divulgar, por exemplo, os salários dos servidores, as licitações e contratos que eles, porventura, realizaram, cabe também ao cidadão cobrar da administração pública alguma informação que ele julgue relevante. Então, o cidadão pode se dirigir aos órgãos, né, às repartições públicas, e peticionar e exigir que seja aquele ou este ou documento ou informação sejam mostrados a ele. Além disso, se ele tiver ciência de alguma irregularidade ou de alguma falha na prestação de serviço, por exemplo, na qualidade do serviço, ele tem outros canais, por exemplo, como as ouvidorias, que são fundamentais como essa porta de entrada das reclamações dos cidadãos em relação aos atos do poder público. Então, mecanismos o cidadão tem, eu posso te colocar isso. Agora, ele tem efetivamente que participar. O cidadão tem que entender o seu papel, ele não pode ficar esperando que o Estado resolva todos os problemas para ele, né? O cidadão tem que, o que a gente chama de cidadania ativa. O cidadão tem que ficar atento e tem que cobrar. Este é o papel dele. O AMM-TV vem trazendo, desde semana passada, esses assuntos relacionados à ouvidoria e à controladoria. A Associação Brasileira de Ouvidores até trouxe um sistema deles que é justamente nessa questão de controle para ajudar a população. Como que acontece a implementação das controladorias no município e qual é a vantagem para o município que possui uma controladoria? Porque às vezes o gestor municipal pode ficar um pouco preocupado com essa questão do controle e da fiscalização. Isso vai contribuir para o município e às vezes pode ser até positivo para o próprio gestor. Com certeza, Thaís. Veja bem, o controle interno, ele está na própria estrutura da administração. Então, ele está mais em contato com o dia a dia das ações e atos do poder público. Então, é muito mais fácil para o controle interno poder desenvolver ações de orientação, de vigilância, de prevenção e de correção. Imagine uma coisa, o controle externo, que é realizado, né, pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, ele, na verdade, não consegue, né, visualizar toda essa complexidade que é a ação da administração pública, porque, por exemplo, o Tribunal de Contas está em Belo Horizonte. Então, como que Minas Gerais, um estado com 853 municípios, o tribunal vai ter condição de analisar para e passo o que o que acontece nas administrações públicas. Então, nesse particular, eu acho que o controle interno tem que ser visto como um parceiro, exatamente para evitar, para prevenir e para orientar o gestor. Os gestores têm que entender isso. Eles têm que compreender o controle interno, não como mais um órgão de controle, mas como um parceiro de boas práticas administrativas. Léo, para finalizar, qual é a mensagem que você deixa nesse cenário atual que nós vivemos, político? O que nós devemos fazer, estando à frente da Controladoria Geral do município? Qual é a sua mensagem para a pessoa de casa, para o gestor municipal, para que ele tenha consciência que nós precisamos de uma transformação? Olha, Thaís, a gente já colocou aqui em outro momento que o Brasil hoje vive um ponto de inflexão. Não se admite mais, não se tolera mais desvios, fraude, corrupção. A ideia é que nós possamos viver novos tempos. Isso é fundamental que a população entenda. Então, para que isso efetivamente aconteça, em primeiro lugar, a gente precisa do cidadão. O cidadão tem um papel fundamental a desempenhar exatamente porque compete a ele como destinatário das políticas públicas, das ações governamentais, realmente aferir a legalidade, a legitimidade, a qualidade dessa ação estatal. Então, o primeiro recado que eu dou é
exortando o cidadão a participar, ou seja, é necessário um maior engajamento do cidadão. E, paralelamente, a gente precisa desenvolver condições para que esse cidadão participe. Então, nesse cenário, ouvidoria é fundamental, ou seja, fazer ações de uma ouvidoria itinerante, facilitar o acesso do cidadão a esses sistemas, a esses mecanismos de ouvidoria. Também, ampliar a questão da transparência na administração pública. Isso é um processo contínuo. A gente não pode parar, achar, não, eu já consegui atender o que a lei determina. Não, eu acho que a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode ofertar as formas pelas quais as ações administrativas são praticadas. Então, a mensagem que fica é para essa ideia de uma integração de todos como forma de assegurar uma boa governança e boas práticas públicas. Cidadão que quiser entrar em contato com a Controladoria do município de Belo Horizonte, qual é o contato? Olha, a questão da estruturação da Controladoria, como eu disse, ela fica a cargo de cada ente federativo. Em Belo Horizonte, a gente é responsável pela Secretaria de Prevenção e Controle à Corrupção, pela Corregedoria Geral do município, que cuida das faltas funcionais, pela Auditoria Geral do município, que faz as auditorias, nos órgãos e programas municipais, e também temos ligação com a ouvidoria. Então, qualquer desses canais aí podem ser utilizados pelo cidadão para que ele possa fazer valer os seus direitos, que é o que a gente espera, que é que um Estado democrático de direito tem que ofertar para a população. E o AMM TV de hoje fica por aqui. Dúvidas, sugestões, vocês já sabem. 31 21 25 24 38. Até semana que vem.